Bem-vindo à segunda parte do Think Tank. Estamos aqui a debater a visão de Portugal a partir do exterior e já vamos a isso. Mas eu só quero desafiar estes dois senhores com uma questão. Eu perguntei-lhes o que é que achavam que ia acontecer se ali ficarmos com uma hung election, ou então muito próximo uns 50% de um lado e 50% do outro. Isto não resolve o problema. O que é que vai acontecer à Catalunha? Acham que essa pulsão nacionalista ou Não, isto independentista só vai continuar? sublinha o problema e torna obrigatório procurar uma resposta não apenas para a Catalunha, mas para todos os outros casos. Qual é a resposta, Joaquim? Todos os outros casos que vão ser estimulados por aquilo que aconteceu na Catalunha. Mas qual é a resposta? E todos os outros casos vão ser sociedades divididas com resultados iguais. Ora, para quem acredita na democracia, embora se possa dizer por um voto se ganha e por um voto se perde, a verdade é que a democracia só funciona se for consociativa, isto é, se, lidos os números, não se ficar na fratura e encontrar-se Mas, Joaquim, a solução. quem está a ver já percebeu que há uma fratura. E a pergunta que quero ouvir, a resposta que quero é esta. Vai haver uma Catalunha independente ou não? Não vai haver Catalunha independente, porque o que vai haver é instituições europeias supranacionais que cobrem essas fraturas. Federalismo. Jorge, acreditas nesta ideia? Federalismo de tipo pós-nacional. Sim, diferente daquele que tem os Estados Unidos. E não o federalismo ou de Estados ou o federalismo contra as nações. As instituições europeias não são contra as nações. São um outro plano de decisão política e de instrumentos políticos. Percebido. O euro não é uma moeda nacional. Sim. Vamos lá ver. Uma coisa é o que é e outra é o que devia ser. O que é que a classe política espanhola quer, no fundo, da Espanha una, se quisermos, e da Catalunha, criou a divisão no eleitorado. Ou seja, nós não podemos... seria um erro de análise, penso que um erro de análise, nós transformarmos a realidade naquilo que nós gostaríamos que ela não fosse. Quem criou esta ideia de uma Catalunha dividida foram os políticos de ambos os lados. Portanto, nós não podemos sequer omitir que a responsabilidade é dos dois. Agora, o problema é quem é que vai fazer a transformação da realidade. E isso é que nos deveria levar a pensar que essa transformação da realidade ou é mais lenta ou é mais rápida, consoante o que as partes entendam qual é a natureza do problema. Está bem, mas coisas o que é que concretas. Dizer como transformação da realidade? A transformação da realidade é quando nós temos um sistema de ensino, por exemplo, na Catalunha, em que a responsabilidade total sobre todos os problemas que existiam nas desigualdades sociais e no crescimento económico era resultante da fuga de impostos ou dos impostos que pagava a Catalunha para o resto da Espanha. Sim, ou seja, a transferência. A transferência. Portanto, a união das transferências, que nós, no fundo, agora andamos todos a falar e que o Sul quer dizer que o Norte tem que pagar a dívida do Sul, já há uma união de transferências que está a ser contestada, que é a da Catalunha. A Catalunha acha que não deve pagar para o resto da Espanha. Portanto, nós temos que perceber que a realidade tem sempre dois polos. Tem sempre um lado positivo e um lado negativo. Mas Lisboa também acha que paga demais para a Madeira e para os Açores, mas a gente não tem... E qual é o segredo de nós termos que fazer isso? Porque, vamos ver, a unidade do território, a unidade política, resulta de termos construído um conjunto de políticos, uma classe política, que pensa que tem que responder a esses problemas, que não os pode ocultar. Pergunta concreta. Antes da solução europeia, vocês acham que um sistema federal em Espanha resolveria o problema? Não, criou o problema para Portugal. O sistema federal em Espanha implica incluir em Portugal no sistema federal ibérico. Porquê? Porque está aqui ao lado. E então, Joaquim? É automático. Eu não estou inteiramente convencido. Não, é que uma coisa é sistemas europeus. Sim. Outra coisa é sistema ibérico. Portanto, nós temos que combater isso. No sistema ibérico, basta falar em sistema ibérico e já Portugal não pode estar de fora. Eu tenho aqui muitas questões e comentários de gente muito interessante. Mas antes dessas eu ainda queria meter mais um outro problema. Digam.
porque vocês falaram de Stiglitz e eu trazia aqui uma coisa do Friedman, Sim. que pergunta quem é o investidor do ano em termos políticos. É o e Sr. Donald responde Trump. que é o Sr. Putin, porque investiu no Trump e tem um rendimento absolutamente espetacular. Eu sou insuspeito, Bom, ainda bem que foi o Joaquim a trazer isso, eu sou insuspeito. Eu gosto muito do Thomas Friedman. E Thomas Friedman foi um dos meus professores quando eu estive nos Estados Unidos a estudar. Tenho muito apreço pelas teses dele, conheço-as há muitos anos e para mim este é um artigo dos melhores artigos que eu já lhe li. ora bom, mas o facto de existir o investimento do Putin no presidente americano chamado Trump também significa problemas como a Catalunha, da Federação Ibérica ou da Europa vão ser diretamente interferidos por essa evolução. E o que é que está a ser essa evolução? O Trump não é necessariamente um agente do Putin na América. O Trump é um agente dele próprio. Só que não tem limites naquilo que é a satisfação do seu interesse. E objetivamente isso serve os interesses da Rússia? E objetivamente serve os interesses da Rússia porque fragmenta a Europa, que interessa ao Sr. Putin e interessa à Catalunha que a Europa se fragmente. Mas o Sr. Trump, que está numa América que sempre protegeu a Europa, sempre considerou que a Europa deveria evoluir para uma união política, agora o Trump é o que diz que a NATO está obsoleta, não vale a pena proteger a Europa, o que conta é o entendimento dos grandes. E o entendimento dos grandes foi o discurso que ele fez sobre o novo plano de segurança nacional. Os grandes são a Rússia, a China, a Arábia Saudita. Ora, o que é que isto significa para as questões europeias, para a questão do Brexit, para a questão da independência da Catalunha, para a questão da afirmação de Portugal na Europa e no mundo? Isto significa que a Europa tem que funcionar sozinha. Isso foi o que a senhora Merkel viu quando conheceu melhor o tal Trump. Quando diz: nós agora temos tratado os nossos problemas nós próprios. Mas era aí que eu queria chegar, Joaquim. Não acha que esta pulsão, que é, de um lado, o Sr. Putin, que tem interesse em fragmentação da Europa, do outro lado, o Sr. Donald Trump, que também tem o seu interesse em que isto se parta tudo, não acha que isto devia ser, já por esta altura, a cola que devia unir a Europa? Não, não é um problema de cola. O que antes uniu a Europa foi o confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Sim. E a Europa era a zona protegida por esse... Mas agora é pior, porque a Europa está sozinha. Não, é que agora... Por isso é que no passado já não vive ninguém. Portanto, nenhuma dessas imagens do passado serve para agora. Agora não é uma ligação conflitual entre Estados Unidos e Rússia que pode proteger a Europa, porque essa relação conflitual já não existe. Mas é exatamente o contrário. O problema não é a relação conflitual, é cada um tem os seus interesses. A América de um lado e a Rússia do outro. E o pronto, a questão é que a Europa já percebeu isso, ou melhor, uma parte dos responsáveis já perceberam isso. O eleitorado não percebeu, que é outro problema que existe. Não, mas a resposta política é a Europa tem de ter o seu programa. Sim. Mas já devíamos estar com essa preocupação Não neste é, momento. já só estamos com essa preocupação. A preocupação já não é o Brexit, a Mas preocupação hoje não é o a eleitorado Catalunha. não parece ter percebido isso. É não é? Portugal. Não, Portugal faz Eu, parte se calhar, da Europa. estou numa reflexão mais contraditória com o Joaquim. Qual é a reflexão que o Trump fez que levou a que os americanos votassem no fenómeno Trump? Foi se o que a América tinha feito nos últimos anos Sim. tinha dado mais poder económico aos americanos, E deu? mais rendimento económico, Sim. isso tinha dado mais poder militar e mais poder de intervenção. E o que ele concluiu é que realmente a China se tornou a verdadeira potência de que desafia a América. Sim. Concluiu que as empresas americanas, por razões da própria economia americana, estavam fora, e também concluiu que grande parte do financiamento que a América estava a ter resultava de poupança externa chinesa.
Portanto, o que ele fez um exercício foi, por isso é que ele diz a América tem que voltar, e portanto, quando ele volta a pôr America First, América em primeiro lugar, Não é assim, ele America First. America First. Quando ele pensa nisso, ele está no fundo a fazer um raciocínio que é cómodo para um conjunto de setores da sociedade americana. Eleitorado. Sim. Significativo. Bom, mas nós estamos na Europa. E, portanto, perante isto, a relação do Joaquim tem todo o sentido. Então, o que é que vai fazer a Europa com um presidente americano que decide que tem que resolver o problema da América sem Europa e, de alguma forma, enfrentando os novos Jorge, poderes? este senhor foi eleito há um ano. Nós, há um ano, que andamos com esta conversa, já devíamos ter lançado mãos à obra. Na Europa. Estamos a lançar. É? A ideia que o Macron, a chegada do Macron à política europeia faz diferença, e as declarações da Sra. Merkel também fazem diferença quando ela diz a Europa tem que começar a tratar dos seus problemas. E, portanto, tem que enfrentar os novos problemas, que é uma América que pode começar a pensar realmente um papel diferente do mundo. Sim. Ora, como é que a Europa responde aos seus problemas? Rapidamente, Joaquim, temos que ir aqui. É fragmentando-se? E a resposta óbvia, não. Tem de ser convergindo. Então é fazer um império europeu, e a resposta é os europeus abandonaram todos os impérios que fizeram. Desde o Império Romano até ao último... para a guerra. Sim, o império é a Europa. Até ao último, que foi o Império Português. Sim. A Segunda Guerra Mundial foi disputada para que os alemães tivessem um império. Não conseguiram fazer império nenhum. Ora bom, neste momento a resposta da Europa é império ou é uma outra coisa? Ou é uma plataforma para atuar na globalização? E isso significa uma coisa que os chineses já perceberam. Eles precisam da Europa. Os chineses. Os chineses. Mas se os americanos continuarem com este caminho do Trump e se aproximarem, porque estão a 2 décadas disso, se aproximarem da situação demográfica em que a população branca é minoritária, então, de facto, os chineses precisam mesmo da Europa. Bom, o Tiago Gomes Pereira pergunta aqui, coloca aqui uma questão muito interessante, que é, esta semana nós vimos a União Europeia dizer que vai utilizar, ou melhor, acionar o artigo 7º do Tratado de Roma por causa da situação na Polónia. Exato. Bom, há uma pergunta que eu tenho para vocês, ir à Roménia. que eu era para escrever no Jornal de Negócios, Jorge, sobre isto. Como sabe, nós dois somos comunistas e aquele senhor também do Jornal de Negócios. Eu era para escrever sobre isto. Há uma coisa que me faz confusão. A União Europeia correu a meter na União Europeia gente que não tinha tradição nenhuma democrática. Olha, a República Checa, na altura chamava a Checoslováquia, agora é a Eslováquia e a República Checa. A Hungria, a Polónia, já lá está a Roménia, está a Bulgária. Ou seja, esta gente não fez período de transição nenhum para entrar na Europa. Ao contrário de Portugal, a Grécia e a Espanha. E menos a Grécia. Ora bem, a Polónia está a mostrar, e a Hungria, que não está disposta a respeitar a diferença entre o poder judicial e o poder político. Bom, este conflito entre a União Europeia e a Polónia e a Hungria, como é que vai acabar? É como o da Catalunha. Que é? Faz parte das dores de nascimento daquilo que há de ser a estrutura política europeia. São esses problemas que vão obrigar a configurar a solução. E ou os polacos reconhecem que é uma autoridade superior a nível europeu, ou não reconhecem, mas têm de continuar a procurar-se uma autoridade superior a nível europeu. Joaquim, isso não é um araquiri se eles não fizerem isso. Tem ali a Rússia ao lado, a dar Não, é pontapés na muito Ucrânia. simples. Entrega-se, devolve-se à área de influência da Rússia. E acha que é isso que vai acontecer? Não, isso é aquilo que Mas, os russos não querem que aconteça. Camilo, o problema o problema do desenvolvimento das nações está muito relacionado com o desenvolvimento de instituições que suportam esse próprio desenvolvimento. Se nós olharmos hoje, por exemplo, o que foi a saída da Europa da África, numa série longa, verificamos que se criou um conjunto de problemas. Foi um desastre. Foi um desastre total. Não há uma exceção, foi Pronto. um desastre. Então o que nós temos que olhar para a Europa, nós não podemos estar a responsabilizar a Europa pelos polacos não terem feito as reformas institucionais para eles pertencerem à Europa. A aprendizagem da população polaca
é que vai ser dolorosa para si mesmo, porque vão perceber que, não respeitando, porque vão lá ver, nós estamos a caminhar para algo mais desenvolvido. A Europa é realmente o continente da civilização e da cultura do mundo. Não tenhamos dúvidas sobre isso. A Europa criou mundos. É verdade. E, portanto, criou bons mundos, criou maus mundos, mas criou as instituições que dão um bem-estar, uma segurança e um desenvolvimento ímpar no fundo, no planeta Terra. Ora, nós não podemos agora estar a responsabilizar a Europa por um conjunto de populações e de países quererem ser marginais da própria Europa. Sim. Portanto, isso é um exercício, porque é como se eu dissesse assim, mas tu não queres jogar futebol na Primeira Liga? Epá, quero, mas não quero cumprir bem as regras. Então quais são as regras? Bom, epá, as regras é as que me dão jeito. Epá, mas ouve lá, as regras que nós instituímos para jogar este jogo são estas e não outras. E que têm funcionado até agora. E que têm funcionado são estas e não outras, mas tu não as queres cumprir. Epá, mas então isso não podes participar no jogo. Nós estamos quase no final, já ultrapassámos o tempo, mas eu não resisto a perguntar-lhes uma coisa. Então, esta semana tivemos uma subida de 2 níveis no rating e a pergunta que eu tenho para vocês é esta. Então, há 3 anos ou 4, as agências eram um lixo, como dizia o Primeiro-Ministro, e agora já são um deus. É que Portugal só pode ser visto de fora para dentro. Então... E como hoje se verifica, sem qualquer dúvida, o grande sucesso foi o programa de ajustamento desenhado pela Troika, provavelmente com mais influência do Fundo Monetário Internacional do que das instituições europeias. Os próximos programas que for necessário fazer terão mais influência de instituições europeias e menos do Fundo Monetário Internacional, mas, globalmente, aquele programa que toda a gente criticou, aquele programa mostrou a eficácia nos resultados. Mas mais, àquele programa faltou sempre uma vertente de crescimento. Tinha só a vertente do ajustamento e o ajustamento financeiro. Compreende-se, porque o problema dos credores é, ao menos, que não gastem mais. Ora bem. Não é? Bom, mas o que a sociedade portuguesa mostrou, como aliás o António Borges sempre disse que ia mostrar, foi uma enorme flexibilidade para se ajustar a novos tipos de relações. Mas, como agora estamos a ver na Auto Europa, que tem à sua frente um futuro magnífico em termos de ser uma unidade produtiva de primeiro plano na Volkswagen, está a deitar fora. É verdade. Esse Eu acho que eles querem horário zero, como uma vez o Joaquim disse. Ora bom, mas isto não podemos fugir à evidência. A sociedade portuguesa é assim. É tão adaptativa como é rígida. Tem uma parte mas os políticos estavam de fazer esta figura, dizerem no espaço de 2 anos que acha que as agências são um relixo e por isso cortou com elas, depois de dizer que afinal são um deus. O Camilo é que escreveu um artigo, eu penso que o título era Grau Zero. O Grau Zero da Política. O Grau Zero da Política. Está no Jornal de Negócios de hoje. No outro programa eu referi a ideia, quando começava o programa, tinha a montanha da dívida, para nunca me esquecer que é isso que a gente vai ter que resolver. E outro aspecto que nós temos que ter nas sociedades atuais é a memória. Porque a classe política hoje não quer viver nem com memória nem com escrutínio. Então o que é que nós estamos a assistir? Nós estamos a assistir a uma disputa mediática em que primeiro criam-se os tais fake news, as notícias falsas, e depois criamos os desmemoriados, portanto, que já ninguém se lembra do que é que foi dito, e depois criamos aqueles tipos que fazem o fact-checking, que é verificar que tudo o que se diz está certo. Aquilo não tem utilidade nenhuma para ninguém, porque depois, na prática, as pessoas querem ir para o próximo problema. Pois. Alguém quis discutir a sério se as agências de rating tinham razão quando disseram que nós éramos lixo, ou se têm razão agora. Ninguém quer discutir. É verdade. O que as pessoas querem é usar o resultado para a sua disputa política normal. Por isso é que eu escrevi os artigos sobre isso. Eu só quero usar o resultado, seja ele qual for e quem o disser. Se a agência de rating disser que nós estamos num país fantástico, está certo, as agências de rating são fantásticas. Mas enquanto isto se passa ao nível do comum, Sim. a que se chama os populares ou a que se chama os eleitores, há quem saiba que é assim mesmo que isto acontece. Então, esses que sabem
colocam-se onde? Na plataforma de cima, a prever o que vai acontecer e a colocar-se para aquilo que são as consequências do que vai acontecer. Volto a perguntar. Coitado de Jerónimo de Sousa. O Jerónimo de Sousa é um carregador de pianos, portanto, ele leva para a orquestra, mas não é ele que toca. Não, como sabe, foi o único que reagiu negativamente à questão das exceções, não é? Mas o ponto é, esses que sabem o que está a acontecer e que sabem ler estes acontecimentos e comparar com a perspectiva de fora e a perspectiva de dentro, colocam-se em função do que já sabem que vão ser as consequências e chama-se a isso centro de racionalização. Muito bem, e com o centro de racionalização chegamos ao fim deste programa de hoje. Eu quero lembrar-lhe duas coisas. Primeiro, na próxima semana, sim, vai haver Think Tank. Não vai ser na quinta-feira, não é? Ou poderá ser na quinta-feira? Não, pode ser na quinta-feira. Quinta-feira que dia é? Vai ser na quinta-feira. Quinta-feira não é 31. Não, de quinta-feira não é 31. Vai ser na quinta-feira. Nós estaremos ou aqui ou noutro sítio. É dia 28. E, portanto, pode contar connosco. Não iremos fazer balanços. Já sabe que a gente não faz balanços. Segundo ponto. Nós estamos a chegar ao final do ano em que esta página, este projeto, está quase a fazer um ano. Um ano. E olha, eu não posso estar mais contente. Já viu aqui o sorriso de orelha a orelha. Eu não posso estar mais contente. Nós crescemos brutalmente nos últimos 12 meses. E isto não aconteceria sem o seu precioso contributo. Nós crescemos no número de seguidores, nos likes, crescemos nos views, nas partilhas, na interação. Temos, neste momento, uma das páginas com mais partilhas da sociedade portuguesa. E isso é algo que nos deixa particularmente felizes, não apenas a mim, mas a outras pessoas que fazem parte do projeto e também àquelas pessoas que semanalmente e diariamente interagem connosco. Quero agradecer-lhe por isso e não gostaria de sair daqui hoje sem lembrar que, além de nós voltarmos amanhã às 8 da manhã, já sabe que é o comentário matinal, pedir-lhe para pôr um gosto e fazer partilha das duas partes do programa de hoje nas redes sociais, que isto é a melhor forma de darmos divulgação ao nosso projeto. E já agora, mesmo no final, um grande agradecimento pelas pessoas que estão aqui hoje em direto a partir de uma série de países estrangeiros. Muito obrigado e até amanhã de manhã.